Abram a tua Bíblia no quarto livro entre os evangelhos. Ao saber, o evangelho de João. Mas hoje nós temos visitantes nessa noite. Como é que a igreja local os recebe? Amém? Se gostar, morar perto ou longe e não tiver congregação, fica aqui, amém? Conosco, glorificando e engrandecendo o nome do ressurreto Jesus. Esta é uma palavra rema, amém? Peço à igreja aqui, considera a tua Bíblia aberta, João capítulo de número 15, amém? João 15, versículos 1. Feliz hoje que tem os irmãos que eu nunca mais tinha visto, estão aqui nesta noite. Sandro e Dona Vanusa estão ali. Um beijo nessa careca branca. Dona Paula, que mora em meu coração, foi uma das pessoas que nos ajudaram também aqui nessa obra, por livre e espontânea vontade e desejo, né? Também meu irmão Silvestre, que está ali, que também me ajudou muito, né, Silvestre? Zinho, que tinha sumido, né, Zinho? Está ali Tiago também, em nome de Jesus, com Sandra e Vanusa. E outras pessoas, se eu esqueci aqui, Deus não esquece, porque Ele não tem problemas com esquecimento. Tinha algumas obreiras que estavam aqui, eu estou procurando, uma já chegou ali. Cadê as demais obreiras? Está faltando 2 obreiros aqui, irresponsáveis, que não estou vendo aqui. Um é responsável por natureza, cadê ele? E o outro pegou o bonde com ele. Tem obreira chateada comigo aqui nesta noite? Louvado seja Deus por isso. Eu amo quando isso acontece. Amém? Dá um sentido que eu ainda estou vivo, né? Tem alguém lembrando de mim. O ruim ou o bom, tem alguém lembrando de mim. Nem que diga aquele abençoado, ou que com raiva diga aquele miserável. Se está falando de mim é porque ainda estou vivo. Amém? Que Deus não serve assim. Os teus sentimentos em relação a mim. Hoje eu iria pregar sobre sentimentos. Deus estava desde manhã eu relutando. Mas quando chegou agora às 16 horas, Deus me trouxe esta palavra. E eu creio que Ele vai falar muito aos nossos ouvidos e vai alcançar muitos nossos corações. Amém? João está escrevendo, não sei se em algumas Bíblias deve ter, as escritas diferenciadas, ao saber com letras vermelhas. No Antigo Testamento, todas as vezes que acontece isso, é quando o próprio Jesus falava. E nós vamos tomar algumas, ou melhor dizer, vamos ter alguns esclarecimentos nessa escrita. Esse é o único livro que difere entre Mateus, Marcos e Lucas, o livro de João. E esse foi o único entre os apóstolos que não morreu assassinado. A Bíblia fala em martírio, que não morreu assassinado, morreu de velhice, enfado de vida, assim como eu vou morrer. E creio que todos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém, Moisés? Vamos falar com Deus e deixar Deus falar conosco? Capítulo 15, versículo 1. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado o meu Pai, deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido em nome de Jesus. Até aí nos ajudou o Senhor, porque os versículos 12 a seguir vai tratar do amor entre os próximos. Mas nesse dia, ou neste fatídico dia, Jesus estava tratando de algo muito interessante. Nós pregamos muito à luz dessa palavra e dizendo que os frutos que nós damos, isso é fato, mas não só isso, são almas conquistadas para o reino dos céus. Isso é fato. Mas nós nos enganamos muito com essa tradução de Cristo, ou com esta palavra, porque ele não está se referindo tão somente àqueles que já ouviram a palavra de Deus e tem que fazer valer a pena tudo aquilo para que ele ou ela foi chamado, tendo ou não a consagração sobre cada um deles. O que Jesus estava falando neste dia foi em relação aos fariseus, aos falsos profetas, aqueles que até são transvestidos de pastores, de homens e mulheres de Deus, mas na realidade são obras enganosas. E Jesus vai falar disso também em um outro livro, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 21, versículo 18, se não me falha a memória a seguir, nós vamos ver em relação a esse tipo ou tipos de pessoas que estão dentro das igrejas. Não queira se comparar com almas paradas dentro da igreja, almas estacionadas dentro da igreja de Deus. E também não queira se comparar com aves de rapinas, lobos vestidos de ovelhas, né? Aqueles que o classificam a verdadeira palavra, na gramática, como os ímpios, que muitas pessoas conhecem aí, e eu não vou desconstruir da sua mente isso, o ímpio como pecador. E eu já expliquei aqui, já falei, e a palavra ela é bastante esclarecida em Salmos capítulo 1. Ele difere, ele distingue, ou seja, são distintos o ímpio do pecador. O ímpio é aquele que está dentro da igreja, aqueles que estão como até ramos da árvore, mas não dão frutos. São obras enganosas, como nós costumamos dizer, obras de engano. Não adianta a tua aparência física, a tua aparência secular, a tua aparência até com cara de bom moço ou boa moça, porque Deus ele conhece tudo e todos. Ele sabe a nossa trajetória, o nosso ir e o nosso vir, as nossas idas e vindas. Então quando Jesus ele fala sobre isso, ele quer trazer à tona em nossos conhecimentos o que somos verdadeiramente para Deus. E eu vou falar aqui, separei em 4, ou melhor dizendo, em 5 trechos da palavra e em tópicos diferentes para que nós pudéssemos entender um pouco sobre a nossa existência no cenáculo, no templo, na casa de Deus. E outra coisa, igreja não é o templo, não é o cenáculo, não é a casa em construção ou construída para proferir a palavra de Deus. Igreja somos nós somos a igreja verdadeira, conhecidos também como noivas do Cordeiro. Então nós somos a igreja de Deus, e de nós Deus quer que produza frutos. Então o tema desta pregação é Jesus, ou melhor dizendo, Deus, ele é o nosso agricultor e Jesus é a nossa videira verdadeira.
E sobrou para cada um de nós os ramos dos mesmos, produzem frutos. Amém? Aí mesmo onde nós lemos, capítulo 15, versículos de número 1 e 2, Jesus tem nos tratado, igreja, a cada dia. O mal é que nós não deixamos que o tratamento de Jesus nos recupere do pecado. É como se você tivesse pneumonia e tivesse sendo tratado por um doutor daquela enfermidade, e você teimosamente continuasse a tomar gelo, ficar num tempo frio, tomando banho frio, não dando valor ao tratamento do qual está sendo feito pela sua vida. Cada um de vocês, mesmo que seja por um único mísero dia que puseste o pé dentro de um cenáculo ou de um templo, você já está sendo tratado, ou foi tratado por Jesus. Por quê? E nós vamos ver, e ele mesmo fala, porque o nosso tratamento, ele não requer medicamentos, anestesia, nem coisas dessa natureza. O nosso tratamento, ele é feito através da palavra. E é a palavra que traz vida àqueles que estão mortos. É a palavra que recupera aqueles que estão doentes. Mas só se nós quisermos. Eu não vou obrigar um maconheiro a parar de fumar maconha. Eu não vou obrigar a um usuário de cocaína que ele pare de usar cocaína. Eu não vou obrigar a um homossexual ou uma lésbica parar de ter atos sexuais com sexo da mesma ideia, ou seja, que não seja sexo oposto. Por quê? Quem convence o homem do pecado é o tratamento de Jesus através da palavra. E Jesus já está nos tratando e nos ensinando como viver com Ele, para Ele e por Ele. Olha o que ele diz no versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando dele mesmo. Eu sou a árvore, e o meu pai é o agricultor ou o lavrador. Ou seja, foi ele que me plantou, foi ele que plantou os meus pés na terra, foi ele que me pôs na terra. Aí no versículo 2 diz assim, ó, toda a vara em mim. Quem é a vara? Tem vara aqui? Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, toda aquela vara que vier até a árvore, colocada pelo agricultor ou lavrador, der lugar para que a semente que foi brotada, ela cresça, ela floresça, pegue seus troncos e ramos e posteriormente dê frutos, esta sim vai dar mais frutos. Mas aquela que vem para a igreja ou para o cenáculo ou templo e não dá lugar para que seja nelas produzidas frutos, vai ser arrancada, tirada da árvore, ou seja, do meio de Jesus. Então tome muito cuidado de que forma que vocês estão vivendo na árvore. Estão como ramos secos, sem produzir frutos. Pastor, que frutos são esses? Não é só, como eu disse no início da pregação, obras evangelísticas, obras missionárias, um convite. Não, você tem que prestar um culto a Deus dentro e fora do cenáculo, na igreja como nós conhecemos, na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu marido, no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho. Tudo isso são obras frutíferas. Quer dúvida ou tem dúvida em relação a isso? Vai lá em Gálatas capítulo de número 5, versículo 22, e vai ver quais são as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Então, nós somos esses ramos, ou seja, não só aqui, quando aí estamos sentados como ouvintes da palavra de Deus, mas quando saímos daqui,
e nós venhamos praticar a obra que Deus colocou em nossas vidas. Aí no versículo 3, Ele já nos resgatou. Quem é resgatado aqui por Cristo, levanta a mão. Ele já te tirou do lugar onde você estava, do amontoado de pecados, na paralisia do pecado, estático naquele lugar. Quantas pessoas que estavam no mundo das drogas, da prostituição, das mentiras, dos roubos, dos vícios seculares, e hoje estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, fazendo parte agora da árvore chamada Jesus. Olha o que ele diz no versículo de número 3: vós já estáis limpo ou limpos pela palavra que vos tenho falado. Você já foi resgatado pela palavra. É a palavra que te purifica, é a palavra que te vivifica, é a palavra que te centraliza, é a palavra que te recupera, é a palavra que traz à tona aquilo que você está fazendo é pecado. Você sabe que é pecado, mas continua fazendo. Mas você sabe que quando praticamos o pecado, nós não estamos produzindo os frutos dignos de arrependimento. E não vai ter naquele dia uma audiência de custódia, não. Vai ter não. Naquele dia não vai ter um advogado. Naquele dia não vai ter júri. Naquele dia não vai ter nenhuma apresentação de testemunhas. Não, não. Naquele dia segue-se o juízo. Por quê? Porque você já conheceu a verdade, mas você não foi liberto pela verdade. Então Jesus está dizendo: eu já te resgatei através da minha palavra, através dos mandamentos, através dos preceitos, através das ordenanças divinas. Então as pessoas ficam dentro da igreja com as mesmas práticas pecaminosas, não estão dando frutos. Ah, mas eu trouxe alguém para a igreja, eu trouxe não sei quantas almas. Meu amigo, não adianta, você não está produzindo frutos quando você é uma ovelha desobediente, arrogante, que não respeita seu pastor. Você pode trazer 399 pessoas para a igreja o ano todo, mas se você não fizer esse ato, sua árvore está infrutífera. Ele é a nossa videira verdadeira. Jesus é a nossa videira verdadeira. Mas pasmem, Ele é a videira verdadeira, Deus é o agricultor, mas depende de mim e de você os frutos produzidos pela árvore. Não depende dele, depende de você, depende de você, depende de você, depende de mim. Os frutos produzidos pela árvore não depende dele, porque são nos ramos que os frutos nascem. Olha o que ele diz no versículo 4 até o versículo de número 6: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Volta aí no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, para a gente fazer uma analogia do que Jesus falou nesse dia e o que ele falou naquele dia que Mateus escreve, capítulo de número 21, em nome de Jesus, capítulo 21, versículos 18, eu vou antecipar a 20, eu vou ler só até o 20º. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira,
perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Olha para cá um pouquinho. Não era estação para que aquela árvore produzisse frutos. Ou seja, Jesus castigou aquela árvore ou aquela figueira? Não. Outra coisa que Jesus queria mostrar aos discípulos e hoje está mostrando a cada um de nós: antes de as folhas tomarem os ramos, primeiro nascia-se o fruto. E Jesus, ele olhou para aquela figueira e viu várias flores, imensa aquela árvore. Mas só que quando ele chega perto, vem para cá, vou parafrasear aqui vocês. Quando ele chega perto da árvore da figueira, vem com a Bíblia. Quando ele chega perto da figueira, que ele olha de baixo para cima, que ele começa a olhar, ele viu que aquela árvore só era uma árvore de aparência. Tem até o paletó. Oh, meu amado, obrigado. Tem até a Bíblia, mas não tem frutos. E ele disse: se quem assim comigo andar. Vamos voltar? João, onde nós paramos? João, versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Ponto e vírgula. Uma parada nessa frase para ele concluir com algo terrível. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Parou para analisar o sentido desta frase? Ou seja, foi lhe dado a oportunidade, está sendo lhe dada a oportunidade de se converter verdadeiramente ao Evangelho, ou seja, a árvore que o agricultor lançou na terra, conhecida como Jesus Cristo. Mas você quer estar vivendo enganosamente, enganando esposa, enganando marido, enganando irmão, enganando todo mundo, mas você não engana o agricultor, porque ele conhece a raiz da árvore chamada Jesus Cristo de Nazaré, que conhece o amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente, até o pensamento que vai ser produzido em sua mente, assim como a palavra após o pensamento que irá sair da sua boca, ele já sabe. Quais são os seus frutos no seu trabalho? Tem uma mulher bonita lá, que todo dia passa de dar uma cantada. Eu passei muito por isso e segurei muito minha onda. Não foi fácil. Passei uma experiência uma vez terrível, que depois de um mês da perseguição do diabo com uma cidadona, e que cidadona, o cobrador olhou para mim, que eu estava tirando férias nesse carro, disse: pô, irmão, agora eu vi que você é crente mesmo. Porque não é fácil dar frutos em terrenos baldios. Não é fácil dar fruto em terrenos secos. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quando nós estamos fora do holoforte de Deus, ao saber os cenáculos, onde os irmãos todos estão, aqui tem vários, melhor dizendo, todos nós aqui somos acusadores, mesmo não tendo nenhum de nós direito disso. Basta ver um irmão errar, menina. Uma vez eu vi esqueci o nome dele agora, eu sigo muito ele. Em algumas coisas não concordo, mas em muitas eu concordo. Me esqueci, da Adventista. Ele é arqueólogo, ele faz viagens. Rodrigo Silva, um neguinho retado, inteligente pra caramba. E ele é bastante relevante naquilo que ele fala. Ele, em alguns dias, ele disse que ele se pega em um estado, sabe, Paula?
de depressão, porque ele diz que pode receber 1 milhão de elogios, mas quando ele recebe uma palavra que não agrada, que vai de encontro com algo que ele falou, ele diz que ele não consegue assimilar isso. E ele uma vez, em uma das suas entrevistas, ele disse assim, ó: pode cair um presidente, pode cair um doutor, pode ser um pedófilo, pode cair um policial, mas quando cai um líder religioso, meu amigo, a máquina de acusação, ela gira 390 graus sem parar, e os apontamentos vêm. Meu amigo, aqueles que não gostavam de você vão fazer até reunião no fundo do quintal de Satanás para estar aplaudindo. Viu o que eu disse? Mas um desgraçado desse, uma desgraçada dessa, não sabe o preço que nós pagamos pelos diabos que estavam na vida deles. E nós pagamos o preço porque nós estamos na linha de frente. Porque não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Mateus que foi posto na cruz, mas sim aquele que estava na linha de frente, chamado Yeshua. Então quando o irmão cai, chama o pastor ali. Vai lá, pastor. Quando a irmã cai, chama o pastor. Vai lá, pastor, é fulano ali, pastor, tá. Olha, tá assim, bora lá. Aqueles mesmos que te chamam, quando o pastor cai. Vem cá, Moisés. Ligeirinho, pode deixar aí, rapidinho. Deita aqui. Olha que bicho feio. Quando o pastor cai, aqui é a cabeça dele, viu? Pega a espada. Levanta, Moisés. E se possível for, mostra a cabeça dele para a igreja. Aqui, seu pastor. Aqui o homem que você ovacionava, aplaudia. O irmão estava me chamando para tomar conta de uma igreja lá na Paulo Souto. Eu saí fora, irmão. De problema eu já estou cheio. Viva a nova era. Porque o pastor caiu. Aí aqueles que já estavam com uma baga de maconha já, não é que chama? Apertada. Não é apertada? Aí entendi mesmo. Estava apertada. Já estava para apertar. Aí quando o pastor caiu, ele, antes de o pastor cair, ele estava cantando aquela música, acho que é de, não sei quem é. Vou apertar, mas não vou acender agora. Espero o pastor cair. E aí, foram um bocado fumar maconha, alguns cheirar cocaínas e outros se prostituírem. Aí, pastor, vai lá, porque tinha umas 40 pessoas na igreja, agora tem 6. Vai lá tomar conta para ver se eu ergue. Eu digo, não quero não, meu filho. Quero nada. Me desculpe aí, mas esse problema não é meu, não. É seu, que é um dos dirigentes, e de Deus. Sinto muito, mas eu não vou não. E aí, a outra meia dúzia, André, que você é goleiro e tudo, mas você não pula aqui como eu pulo não. A outra meia dúzia, André, que sobrou, foi para o fundo do quintal, viu, Lilian? Para o fundo do quintal do diabo, atacar o pastor. Aí, ó, os acusadores de plantão, são poucos, os que se levantam e dizem assim, vamos orar por ele, porque ele é homem e é segundo as mesmas paixões de Elias. Ele tem os mesmos sentimentos, ele é assim colocado à prova, assim como nós, e pior que nele, requer uma responsabilidade maior. Mas não, o melhor é derrubar e pisar na cabeça. Versículo 7 a 9. Os seus frutos glorificarão o nome de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será
feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Para um pouco aí. Pastor, que permanência é essa no amor? Porque tem pessoas que pensam que amar a Cristo é dizer glórias a Deus, Jesus, tu és maravilhoso, oh Pai. Não. Nós mostramos amor a Ele com as nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas podem produzir frutos ou não. Aí, pergunta o irmão que está do teu lado, mas não responde não. Diz assim, tu está dando frutos? Pergunta aí. Tu está dando fruto? Fala aí, Márcio, olha aí. Vou, sabe? Aumentar mais um pouquinho. Tu está dando fruto em teu trabalho? Tu está dando fruto em tua escola? Tu no teu trabalho para falar de Deus ou se separa dos caminhos porcos, das bocas tórpeas? Olha o que fala Isaías no capítulo 6. Com temor e tremor a Deus, eu ando no meio de povos de impuros lábios. Porque Deus nos trata como vinha. Está lá em Isaías capítulo 5. Ele nos trata como vinha, como um fruto, como um ramo de árvore para ver se dar frutos. Porque o povo tinha sido, em nome de Jesus, liberto do Egito, mas o povo estava como um ramo seco, sem produtividade. Como é que eu amo a Cristo, pastor? Fazendo jus àquilo para o que eu fui chamado, tendo ou não algum tipo de consagração humana vindo da parte de Deus, é claro, mas com imposição de mãos humanas para que eu possa fazer algo dentro da igreja. Quem disse que para você dar frutos precisa de um crachá, de uma credencial, de uma farda? Muitas das vezes, aqueles que estão sem fardas fazem mais do que aqueles que estão com fardas. E eu posso ver a luz da palavra aqui, neste ministério, e não tapo a minha boca para falar quando eu tenho aquilo que tenho que falar. A farda, a consagração, não vai te levar aos reinos celestiais. Não vai. Eu sou pastor, eu sou. Não importa. O que ele quer saber é em relação aos frutos do ramo, como ele descreve ali, da vara. Quais são os frutos? Os frutos do mandamento estão contidos em suas vidas. O fruto de Gálatas capítulo 5, versículo 22, estão inseridos nas vossas vidas. Como é que nós estamos vivendo com Cristo? Respeito à condição, secular de muitos, em relação, e são vários, pelo amor de Deus, não vai sair daqui dizendo, o pastor falou comigo, eu estou enjoado de ouvir isso, um bocado de idiota. Ah, pastor falou comigo, porque quando é um pastor de fora, eu amei o pastor pregando ontem lá na filial, e ele falando acerca dos dízimos. Eu estava conversando com o Rogério à tarde sobre isso. Aqueles bestólogos de plantão que fica aí parando para ficar olhando o crescimento da igreja. Eu estava falando com ele ontem em relação ao crescimento da igreja, que já temos 1 ano lá, e nós daqui da sede que mantemos a igreja. E nós falamos sobre isso, eu falando, a gente vai ter que tomar uma posição aí, Não vivo do dízimo da igreja, mas tem coisas aqui que precisam ser pagas, tanto lá como aluguel, água, luz, e dentre tantas outras coisas, assim como aqui. E quando nós falamos sobre isso de tarde, o pregador nem sabia, e ele falou justamente sobre essa importância.
né, de um homem ser fiel a Deus. Uma ignorante de plantão, porque tem pessoas que gostam de se apegar ao fácil. E tem muitas dessas pessoas aqui dentro que ficam olhando igual aquele vídeo que você mandou, Moisés, daquele idiota. E o cara falando de pessoas que não conhecem, um miserável nem a Bíblia conhece, falando que na era de Abraão e pessoas contemporâneas não existia o dinheiro, que as pessoas dizimavam com animais, com fruto da terra. E daí, não era um sustento? Porque naquela época de Jesus não havia. Me explica onde então, porque está o denário, o tetradracma, o dracma e essas moedas. Aí aqueles caras que são gananciosos, os caras que estão falando homem e mulher, que se apegam a isso, chama 2 contos de meu dinheiro. Aí fica se apegando a essas ideologias baratas, de pregadores infundáveis, nem pregador é. O cara com a cara de quem usa um pó terrível. E aí aquele que já quer se sair dessa onda, sabe? Tá vendo aí? Mas a Bíblia está aqui, e era esclarecedora em relação a isso. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Então por que Jesus vai falar em Mateus 23, cuidado daqueles que dizimam, que devolvem os dízimos e não são fiéis nas outras áreas? Por que Jesus ia falar, ora bolas, para isso? Aí está com a vida toda desgraçada, eu vejo com a vida toda errada, e só olhando. E nada dá frutos na vida de pessoas que têm essa mente arcaica, visada para ideologias humanas. Não vai crescer, e tudo que botar a mão não vai ter prosperidade, porque assim é o Senhor. Leia lá, são 4 livros, só 4 livros. Na primeira parte ele fala sobre eleição, e daí vem advertindo a igreja, advertindo o sacerdote, o povo, está lá, 1, 2, 3 e 4. E no terceiro livro ele vai falar justamente sobre as maldições. Ele diz que as maldições que falam ali não é maldição em relação à investida do diabo, não. Bicho miserável. Ele não sabe o que é se levantar contra o Espírito Santo e contra o próprio Deus. Está lá o povo fazendo perguntas idiotas a Deus. Em que te roubamos? Em que pecamos? Vai lá, vê Malaquias capítulo 3, 2. Em que pecamos? O que é que nós fizemos? Com Jesus, eles debatendo contra Deus. E Deus ainda pergunta que vocês me roubam? Aí eu não sei como uma pessoa, não só nessa área, mas em outras áreas também, como uma pessoa ainda diz que ama a Deus. Eu respeito o entendimento de muitas pessoas que são contra, assim como eu, de pastores que estão enriquecendo com os recursos da igreja. Porque o que Deus fala também é para que haja mantimentos em mim. Tem irmão aqui que nunca deu um centavo aqui na igreja, está aqui no ar-condicionado, sentado com essas nádegas na cadeira aí. Quem pagou? Quem paga? A não ser os dízimos e as ofertas alçadas a Deus. Quem paga? Mas não, estou ali sentado de boa. Eu estou de boa. Que beleza. Mas não quero ir para esse lado não. Vou me conter aqui. Versículo 10 e 11. O amor de Deus nos transmite alegria. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu. Como é que Jesus permaneceu no amor de Deus, a não ser cumprindo as suas ordenanças, a não ser andando conforme os métodos, as descrições, os preceitos e as ordenanças do Pai? Porque ele disse que o amor do Pai ainda estava nele, porque ele
andava segundo o curso da vontade de Deus. Me diga, na genealogia de Jesus, dos 3 anos e 6 meses, não falo de 33 anos de vida, nem do 12º ano de vida dele, quando ele entra no cenáculo, lá ele desponta lá com aqueles homens conhecedores da lei. Não, eu falo na genealogia de vida de Jesus durante 3 anos e 6 meses. Me fale aonde ele foi falho, me fale aonde ele pôs a mão e o demônio não foi expulso, me mostre aonde ele pôs a mão e o enfermo não foi curado, me mostre aonde ele pôs a mão e não houve prosperidade, que é uma prosperidade plena dele. O primeiro milagre dele na boda de Caná, quando ele transformou água em vinho. Me mostra por que Jesus tinha isso. Porque o amor do Pai esteve sempre com ele. Se guardar disso os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Parte A do versículo 9, 10. Se guardaste os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Pô, pastor, como é que eu permaneço no amor de Cristo? Obedecer. Obediência. Aí no versículo 11, conclusão da ministração, é onde vai relatar que o amor de Deus ele nos transmite, ou de Jesus, alegria. E diz assim: tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. Ou seja, pega aqui a visão da palavra. Tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alcançamos os nossos méritos, quando nós alcançamos os sonhos, projetos, aí ele diz assim, permaneça em vós e vosso gozo seja cumprido. Ou seja, orei, ele me respondeu, então o amor dele está em mim. Ou seja, se cumpriu o que fora dito pela boca do próprio Jesus. E ele disse no versículo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, em nome de Jesus, se vós estiverdes em mim, versículo 7, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É o cumprimento da palavra dele através do amor na nossa vida, para que vivamos com gozo ou alegria. Simples. Simples assim. Igreja, já vou finalizar. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe. Dá ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui para esclarecer qualquer dúvidas. E quando alguém te falar algum assunto relacionado à igreja, aos pastores ou membros da igreja, vai consultar a Bíblia, que ela tem tudo para te responder. Se não entender, faz como alguns, lê, se não entender, pastor, o que é isso aqui? Me explica aí, por favor. Porque aonde a Bíblia não tem voz, Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, já diz isso, né? Aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Não, foi fulano que me falou. Fulano é o quê, irmão? Não sei não. E ele te mostrou com fatos, porque contra fatos não há argumento. Ele mostrou fatos relacionados à Bíblia aqui. Não, ele teve uma ideia, ele veio com a conversa, com fábulas mentirosas. Então, qual é o tipo de ramo que você é? Ou como Jesus falou, qual é o tipo de vara que você é? É as que produzem frutos?
ou as que estão secas? Estou na igreja, mas sabe, tanta gente dentro da igreja com mente formada, com seus conceitos fechados em suas caixas cranianas, com os seus cérebros avançados na sapiência, mas só que ele não sabe que da sabedoria, ou a sabedoria só vem ou provém de Deus. Você pode fazer a faculdade de economia, de direito, pode fazer faculdade de medicina, pode fazer faculdade do que for, você sempre vai ser escabelos ao pé do grande eu sou, tapete. Então, para discutir coisas bíblicas, evangélicas e principalmente cristã, só discuta com a Bíblia na mão. A ideologia, ela não vai nunca superar a teologia. Abrir a mente para aquilo que Jesus nos chamou, para que possamos dar verdadeiramente frutos para o seu reino. Então faz de tudo um pouquinho, faz de tudo um bocadinho, faz de tudo, eu já vou terminar, um ajustezinho para que possa, ou para que vocês possam ser alcançados pela misericórdia, em nome de Jesus. O que é que diz a palavra do Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as coisas. Então assim, quais são os frutos? Eu não estou falando da boca para fora. Quais são os frutos? Que frutos são esses? Quais são os frutos que não deixam a árvore seca? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Então seja um crente fiel a Deus. Para de vir para a igreja aqui e depois ficar fofocando a vida de A, de B, principalmente a do pastor. Não se levanta contra a minha vida não, igreja. Eu digo direto aqui, às vezes vocês pensam que eu estou me defendendo. Não estou me defendendo não, porque eu sei que Ele me defende. Às vezes vocês pensam que eu estou falando da boca para fora, querendo me sobressair. Não é não, toda vez que eu vejo a pessoa se levantar contra a minha vida, eu só vejo pagar preço. É porque o senhor é melhor, pastor? Não, já expliquei isso aqui. É porque eu sou diferente. Então quando você abre sua boca porca para ficar falando de mim, cuidado, porque você vai apontar para mim, mas esse dedinho aqui, como ele fica? Cuidado. Quando os filhos dos profetas eram 50, Eliseu e Elias andando, que Elias estava já para ser erguido até os céus. O seu Senhor vai ser erguido aos céus, por Deus. Eu já sei, fofoqueiros. Se ele não me disse, é porque ainda não chegou a hora de eu ouvir. Ou seja, o que é que eu entendo um pouco disso aí? Vou trazer para a minha razão humana. Poxa, Elias vai ser erguido aí, não está te dizendo nada. Olha, seu pastor aí, está levantando o irmão ali, você está aí. Eu já sei. Se o meu antepassado, os meus ancestrais, como Davi, no Salmos 40 ele relata que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o clamor dele. Eu vou esperar o meu momento. E quando passaram o Jordão em terra seca, porque o mar se abriu, a última palavra de Eliseu foi carros e cavaleiros. E ele viu Elias subir e a capa desceu. Quando ele voltou, cadê o Senhor do meu
Senhor, ou Deus do meu senhor Elias, o Jordão aí. Tem algum historiador que disse que ele abriu da outra extremidade até chegar onde ele estava. Porque Deus conhecia os frutos de Eliseu. E Deus conhece os meus e os teus frutos. Amanhã, quando você estiver trabalhando, vai estar lá na cabeça de alguém. Quando estiver lá no meio da maracutaia, os coleguinhas de plantão, os amiguinhos, Deus vai cobrar naquela hora. Lembra da palavra de ontem? Feliz, infiel. Que estiver no colégio, Deus vai cobrar. Olha uma coisa, igreja. Nós não podemos adorar a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Como é isso, pastor? Se você tiver como um crente carnal dentro da igreja, no momento que você estiver orando, buscando, louvando dentro da igreja, você vai estar agradando a Deus e desagradando a Satanás. Mas quando você sair daqui, que estiver na roda de amigos lá, olhando na internet, prostituição, coisas dessa natureza, aí você vai desagradar a Deus e vai estar agradando Satanás. Então a gente agrada um para abandonar o outro, e abandona o outro para agradar a um. Fica de pé em nome de Jesus.